Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 7 do dia 10 de maio de 2021. A nossa aula hoje já é uma das últimas aulas de Bash Script, tá? Tem a aula de semana que vem e na outra semana já são os trabalhos relacionados a Bash Script. Vocês já conseguem fazer o trabalho em sua totalidade ou quase todo ele, tá? A aula de hoje ela é bem importante. Vocês vão ter que acompanhar toda a videoaula porque eu dou exemplo o tempo todo de alguns comandos do Bash. Então, em um primeiro momento, eu dou a definição daquele comando e depois eu dou um ou dois exemplos de cada um dos comandos. Por fim, eu tenho vários exercícios de fixação que seriam bem importantes para vocês treinarem um pouquinho da sintaxe, né? E da utilização de cada um desses comandos, tá bom? Os comandos, olha, são esses daqui, tá? Alguns deles vocês já devem ter usado, tá? Outros talvez não, mas eu vou dar uma explicada em cada um deles, beleza? Tá, vamos começar aqui. O AWK, qual que é a função dele? Realizar alguns processamentos simples de texto com diversas finalidades. Então, vou tentar achar um exemplo aí para vocês entenderem melhor esse primeiro comando, tá bom? Eu vou aqui na aula 7 e vou criar uma tabela aqui, tá bom? Tá? Tabela, pronto. Bom, nessa tabela aqui eu vou colocar algumas informações. Então, vou colocar, vamos supor que seja a tabela do campeonato. Então, Palmeiras em primeiro com 30 pontos em 10 jogos. Bahia em segundo com 25 pontos em 10 jogos. Santos em terceiro com 10 pontos em 10 jogos. E Corinthians em quarto com 0 pontos em 10 jogos. Tá bom? Então, eu criei esse arquivo aqui para mim testar os meus comandos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, alguns deles eu vou vou testar usando esse arquivo aqui, ok? Tá. Então, vamos lá, abrir a pasta aqui, abrir no terminal, é que eu vou testar os comandos bash. Em primeiro lugar, vamos testar se eu estou no lugar certo. Tô. Vamos exibir o conteúdo da tabela.txt. Bom, então é esse aí. O AWK, ele faz alguns processamentos simples do texto, né? Mas como que seria a sintaxe desse AWK? Então eu poderia usar o cat, né, tabela.txt, redirecionar a saída dele para ser a entrada do comando AWK, beleza? O AWK eu coloco assim, aspas simples, print, cifrão 1. Fecho as chaves, aspas simples. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Então, ó, eu estou usando primeiramente o cat, né, para exibir o conteúdo do arquivo tabela.txt. Só que ao invés de eu exibir aqui, ó, no terminal, essa saída desse comando está servindo como entrada do comando AWK. E aqui no comando AWK, eu estou mandando imprimir a primeira coluna, que seria o cifrão 1, tá bom? Então, ele sabe que o cifrão 1 é a primeira coluna. O cifrão 2 seria a segunda coluna. E o cifrão 3 seria a terceira coluna. Então, eu poderia usar cifrão 2 para imprimir a segunda coluna. E cifrão 3 para imprimir a terceira coluna. Observem aí. Bom, são todas as possibilidades do comando AWK? Não. Estou dando só um exemplo, tá bom? Mas existem várias finalidades para processamentos simples de texto. Então você poderia pensar assim, eu posso fazer isso usando o LibreOffice Writer ou Word? Posso fazer também. Ou a planilha Calc, né, ou Excel? Posso, eu teria que abrir o arquivo, selecionar a coluna em específica para colocar em outro arquivo. Aqui não, ó, com simplesmente uma linha aí de comando, eu já consigo extrair a primeira coluna do meu texto, ou a segunda coluna do meu texto, ou a terceira coluna do meu texto, ok?
Ah, professor, como que eu faço para verificar as outras finalidades do comando AWK? Procura na internet. Comando AWK, Linux exemplos. Pronto. Aqui eu tenho um guia Linux aqui, ó, onde eu tenho a descrição, algumas opções e alguns exemplos. Perfeito? Então, assim, qual que é a ideia aí? Eu tenho vários comandos aqui, vou dar um exemplo de cada um. Quando vocês forem resolver exercícios, vocês têm que ir na definição de cada comando e verificar qual comando que vai te atender na hora de resolver o exercício. E aí, a partir daí, você pode procurar todas as finalidades de cada um dos comandos. Tranquilo? Outra coisa que você pode fazer é no próprio terminal testar quais são os comandos que tem para cada comando, né? Quais são as opções que tem para cada comando. Então aqui eu usei o comando cd espaço traço help. Aqui o próprio terminal ele me dá uma explicação, tá bom? Daquele comando, no caso o comando cd, e algumas opções que eu posso usar nele. Beleza? Então o primeiro comando aí, que é o comando AWK, é isso. O próximo comando, acho que todos vocês já usaram, né? Comando clear, que significa limpar a tela. Então eu acabei já limpando, né? Alguma antes de explicar. Mas, por exemplo, eu estou aqui com o meu terminal cheio, né? De informações. Eu posso usar o comando clear para apagar o que estava aqui. O meu terminal ficar limpo. Beleza? Próximo comando aí, ó, é o comando cal. Ele apresenta o calendário. Beleza? Então, ele apresenta o calendário específico deste mês, que estamos no mês de maio, e desse ano. Se eu quiser especificar um mês e um ano específico, eu posso. Então, que é o calendário do mês 4 do ano de 2022. Pronto, ele vai exibir aquele mês em específico, mês 4, daquele ano em específico. Tranquilo? O cat, tá? Ele é para exibir na tela o conteúdo de um arquivo. Então a gente faz isso o tempo todo, né? Então é cat tabela.txt. Exibe o conteúdo daquele arquivo. Mas esse comando cat aqui, ele tem outras funções. Ele chama-se cat pelo concatenate, que significa concatenar. Então eu posso usar ele para concatenar dois arquivos, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aí, ó. Opa, só um minutinho. Eu tenho tabela aqui, vou criar um outro arquivo chamado tabela1.txt, beleza? E aqui eu vou colocar outros dois times, vou colocar o Cruzeiro com 2 pontos em 10 jogos e o Paraná com 1 ponto em 10 jogos. Então a tabela.txt eu tenho esses 4 times, tabela 1 eu tenho esses outros 2 times. Agora eu vou testar usar o comando cat aí para concatenação. Então tabela.txt, tabela1.txt e vou jogar num terceiro arquivo. Então eu vou concatenar o conteúdo da tabela.txt com o conteúdo da tabela1.txt e colocar essa concatenação, essa junção, em um outro arquivo chamado tabela2.txt. Aí, ó. Se eu exibir o conteúdo de tabela2.txt, eu vou ter essa primeira parte que é relacionada à tabela.txt e essa segunda parte que é relacionada à tabela1.txt. Então, o comando cat aí, ele serve também para concatenação de arquivos. E uma terceira utilidade dele é para você conseguir criar um novo arquivo. Então, você pode simplesmente, ó, deixa eu dar um ls aqui, vamos supor que eu criar um arquivo chamado aula de hoje.txt. Então, posso fazer esse comando aqui, ó, aula de hoje.txt. Dou um Ctrl C, tá bom? Depois. E aí, esse arquivo foi criado. Aula de hoje.txt.
.txt. Então, para mim criar um novo arquivo, eu uso cat, sinal de maior, o nome do novo arquivo que eu quero criar, e depois eu dou um Ctrl C para finalizar aquele processo. Beleza? Tá. Próximos comandos. O próximo comando é o comando cd, né, que a gente está acostumado já a usar ele há muito tempo, que ele pode alterar o diretório atualmente em uso. Então, por exemplo, eu estou nesse diretório aqui, usando o comando pwd, é esse diretório completo aqui, dentro da pasta aula 7. Se eu quiser voltar um diretório, eu uso cd espaço 2 pontos. Se eu quiser voltar mais um, eu uso cd espaço 2 pontos. Tranquilo? Então agora eu estou em outro diretório, estou no diretório aqui, aulas. Eu quero avançar um pouquinho, né? Quero ir para o conteúdo do próximo diretório. Vou ver o que eu tenho na pasta aulas. Então eu quero ir para cd códigos. Eu uso desta forma. Agora eu vou ver o que tem em códigos. Bom, aqui, ó, listando o conteúdo do meu diretório códigos, eu tenho aula 03, aula 04, aula 05, aula 06 e aula 07. O que eu quero fazer aqui agora? Agora eu quero ir para aula 5, tá bom? Então, cd aula 05. Deu erro. Por que deu erro? Por causa desse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, se a gente não avisar pro Bash, né, que tem esse espaço, que esse espaço faz parte do meu diretório, ele não entende. Então, para que eu consiga colocar esse espaço, é só fazer isso daqui, ó, colocar entre aspas duplas. Pronto. Agora eu estou dentro do meu diretório aula espaço 05. Quando eu coloco aspas duplas aqui e aspas duplas aqui, ele sabe que é tudo isso daqui que faz parte do nome do diretório. Ok? O próximo comando é o comando cp. Ele copia arquivos de uma origem para um destino. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou copiar o exemplo 7.sh dessa minha pasta aula 05 para um outro lugar em específico, tá bom? Então eu vou pegar aqui o comando cp exemplo 8.sh, né, que é o meu arquivo de origem, e vou copiar ele para uma outra pasta. Então eu vou colocar aqui desktop, cd-rom Mateus, desktop, IF Sul de Minas, 2021.1, programação de scripts, aulas, depois códigos, depois aula 07, aula 07. Pronto, pessoal, então o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse arquivo exemplo 8.sh que estava nessa pasta aula 05 e usei o comando cp, que significa copy, né? Copiar esse arquivo para essa pasta aqui, ó, aula 07. Agora eu vou lá na aula 07 e vou ver se realmente está lá o meu arquivo. Está lá meu arquivo, ó, exemplo 8.sh. Beleza? Então é assim que a gente usa o comando cp. Próximo comando aí, ó, cut, de cortar, também é muito interessante. O que ele faz? Deixa eu tentar minimizar aqui, para ficar mais fácil a gente trabalhar. Pronto, beleza. Um para cá e um para cá. O comando cut seleciona partes de um texto baseado em um filtro especificado, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Vou dar um cat tabela.txt, exibir o conteúdo do meu arquivo, tá? E agora eu vou cortar esse meu texto de acordo com algum delimitador. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no comando cut é especificar qual que é o meu delimitador. Por isso eu coloco traço D de delimitador. O meu delimitador seria o quê? Seria o que está separando cada uma das palavras aqui, ó.
O que está separando cada uma das palavras aqui é o espaço. Tranquilo? Então, meu delimitador é o espaço. E aqui eu coloco o traço F. Traço F, o que ele serve? Para especificar qual que é o campo que eu quero pegar de cada linha, tá? Então, traço F significa field, né? Que em português significa campo, que a gente pode entender também como coluna, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou neste arquivo aqui, eu sei que o delimitador, né? O que separa cada palavra é o espaço, tá? E eu vou pegar a minha terceira coluna. Então, a minha terceira coluna, sendo que o delimitador é o espaço, qual que é? Essa é a primeira coluna, espaço. Essa é a minha segunda coluna, meu segundo campo, espaço. Esse é meu terceiro campo, tá bom? Então, aqui, ó, traço F3. Se eu colocar assim, vai funcionar? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu tenho que especificar qual que é o meu arquivo. Tá bom, então agora eu vou colocar cat tabela.txt e agora, sim, eu tenho que a saída disso daqui, né, desse arquivo, serviu como entrada para esse arquivo aqui, ó, para esse comando aqui. Então aqui eu estou cortando o meu arquivo tabela.txt, né? Pegando apenas o terceiro campo de cada linha, considerando o delimitador, né? Que separa cada palavra, sendo um delimitador espaço. Por isso que exibiu apenas a terceira coluna. Terceiro campo. Quero exibir o primeiro campo. Pronto. Traço field, né? Traço F, espaço 1. Então, que é a primeira coluna, o primeiro campo. Ah, eu queria agora separar pelo caractere A. Posso fazer pelo caractere A? Pode. Pronto. Então, olha lá que legal. O caractere A vai separar cada uma das linhas. Então, lá em cima, ó, eu tenho Palmeiras 3010. Lia primeiro o caractere P e o segundo é A. Então, aqui eu já separo. Meu primeiro campo é P e o resto é isso daqui. Bahia, mesma coisa. Santos, mesma coisa. No Corinthians, o meu primeiro campo vai até o I aqui, ó. Fica Corinthians, igual tá aqui. Tranquilo? Então, olha lá. Se eu quiser colocar 2, ele vai exibir a minha segunda coluna. A minha segunda coluna é isso daqui, ó. É do L até o R. Do Bahia, do H até o I. Do Santos é tudo, né? Porque não tem mais A. E do Corinthians é o N e o S. Ok? Então é essa a ideia aí do comando cut. O próximo comando é o comando date. Ele vai verificar a data e a hora do sistema. Se eu colocar aqui date, ele me dá que hoje é segunda, mês maio, dia 10, horas 15h56 do ano 2021. Dá para manipular, tem alguns parâmetros aqui, né? Para exibir só o mês, só o ano e assim por diante. Mas, para nós, o importante é que vocês saibam que existe esse comando date. Beleza? Tá. Próximo comando aí é o comando exit, tá? Vocês já devem ter utilizado. Ele serve para finalizar o script. Perfeito? Então, se eu falar aqui, se eu colocar o comando exit aqui, ó, vai fechar o terminal. Fechou meu terminal. Tá bom? Vou abrir ele novamente aqui. Pronto, tá aberto. Lembrando aí, pessoal, que todos esses comandos aqui, ó, a gente está testando no terminal, né? Mas eles funcionariam também nos arquivos, em scripts que eu fizesse. Eles funcionam normalmente. Tranquilo? Próximo comando, ó. Comando para localizar arquivos na árvore de diretório. Qual que é a ideia aqui? Vou dar um exemplo para vocês mostrando as pastas aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos supor, eu estou aqui em 2021.1, entrei aqui em programação de scripts, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Bash.pdf, tá? Então, ele está aqui, dentro dessa pasta programação de scripts, bash.pdf, tá? Vamos supor que a gente não saiba que está aqui. A gente só sabe
que está na pasta 2021.1. Eu tenho aqui na pasta 2021.1 um PDF chamado best.pdf, mas eu não sei onde que está. Então, como que eu poderia fazer isso daqui usando o comando find? Posso fazer assim, ó. Find ponto e name, tá? Bash.pdf. Olha que legal, pessoal. Então, ó, find espaço ponto. O ponto, ele serve para você procurar em todos os subdiretórios. Então, quando eu coloco ponto aqui, ó, ele vai procurar em todos os subdiretórios, né, que estão nesse diretório 2021.1, tá? Tá, beleza. Então, aqui, traço e name. Esse name aqui, estou procurando, né? Qual o nome que eu estou procurando? Qual arquivo estou procurando? Estou procurando um arquivo chamado bash.pdf. Aí ele me deu a resposta. O arquivo bash.pdf está nesse caminho aqui, ó. Programação de scripts, bash.pdf. Vamos ver se está aqui mesmo? Está aqui, pessoal. bash.pdf. Ok? Então, essa é a função aí do comando find aí. O comando grep, tá? Ele seleciona linhas baseadas em um padrão de busca, beleza? Vamos entender isso daqui melhor. Isso daqui, ó, poderia ser similar ao comando localizar, lá no Word ou do Writer, né? Você tem um comando localizar, onde você pode localizar determinadas palavras no texto, né? Então, esse aqui faz mais ou menos isso. Ele seleciona linhas baseadas em um padrão de busca. Tá bom? Então, deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui agora. Qual o exemplo que a gente vai pegar? Deixa eu ver aqui. Tabela.txt. Tá. Se eu der um cat tabela.txt e usar o grep procurando pelo padrão 10, ele vai me retornar todas as linhas. Por que todas as linhas? Porque ó, eu selecionei linhas baseadas em um padrão de busca. Qual foi o meu padrão de busca? O padrão de busca foi o número 10. O número 10 tem em todas as linhas. Ah, não, professor, agora eu quero só a linha que tenha a palavra Palmeiras. Olha lá. Então ele só me retornou a linha que tem a palavra Palmeiras. Tranquilo? Essa é a ideia. Deixa eu pegar e ver um outro exemplo aqui. Pegar apenas que tenha a vogal I. Olha lá, pessoal. Então, ó, pegou 3 linhas, né? Onde tem o caractere I, mas não pegou a linha Santos. Porque aqui na linha Santos não tem o caractere I. Beleza? Então, esse grep é bem importante aí, né? E como eu falei com vocês, ela é similar ao comando localizar, lá do LibreOffice Writer ou do Microsoft Word. Tá bom? Próximo comando é o comando read. Read vem de cabeçalho, né? Então, aqui eu posso exibir o início do conteúdo de um arquivo, tá? Como que eu faço isso daí, ó? Então, read tabela.txt. Read tabela.txt me exibiu a tabela inteira. Por que exibiu a tabela inteira? Porque eu não especifiquei, né? Quantas são as primeiras linhas que eu quero que o comando me retorne. Se eu colocar read-1 tabela.txt, vai me retornar apenas a primeira linha. Se eu colocar -2, vai me retornar as duas primeiras linhas. Beleza? Tem um outro comando bem similar ao read aqui, ó, só que ele não preocupa com o início do conteúdo. Ele preocupa com o final do conteúdo. É como se fosse o inverso. Como que eu faria? Ah, eu quero exibir a última linha do meu arquivo. Olha lá. Então eu usei tab, que é de cauda, né? Pensando lá no final do arquivo, -1. Ele me retornou apenas a última linha do meu arquivo tabela. Beleza? Qual que é a aplicação aqui, pelo menos desse comando aqui, ó? Esse comando aqui, a gente pode usar ele
para me retornar apenas a última linha do comando ping, por exemplo, que a gente tem essa conectividade, né? Então, se eu colocar aqui ping, enviar 4 pacotes para o Google, testando a conectividade, né? A minha resposta, olha só, a minha resposta tem muita coisa aqui, beleza? Mas o que me importa é essa última linha aqui, ó, para me saber quantos foram recebidos e quantos pacotes foram perdidos. Beleza? Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia redirecionar, né, essa saída toda aqui para o comando tile, né, e pegar a última linha apenas. Olha lá, pessoal. Então, pegou a última linha, né, que não é nem a que a gente quer, né? A gente quer as últimas duas linhas. Vamos colocar, então, traço 2. Pronto. Então, agora eu consigo saber ó, quantos pacotes foram transmitidos, quantos foram recebidos e quantos foram perdidos. Beleza? Então, algumas aplicações aí voltadas para redes em que vocês podem usar alguns comandos do Bash. Deixa eu voltar onde a gente estava. Ah, tá. Então, o próximo comando aí, ó, o comando ls. Deixa eu dar um clear. ls vai listar o que tem no meu diretório. Tranquilo? Então, não tem muita novidade aí, não. Próximo comando é o mkdir. O mkdir é para criar um diretório. Então, eu estou aqui, eu quero criar um diretório chamado videoaula. Pronto, está criado meu diretório. Olha aqui, pessoal, destacado na cor azul, né? Que ele difere aí as cores dependendo do que é, se é um arquivo, se é um diretório e assim por diante. O comando mv, né? mv significa move, de mover. Então, o mv ele serve para mover arquivos, tá? Não é copiar, é mover mesmo. Ele vai passar de um lugar para outro. Então, eu vou dar um ls. Eu quero mover ó, esse exemplo 8.sh para outra pasta. Vamos supor para a pasta videoaula. Então, mv exemplo 8.sh para a pasta videoaula. Pronto, movi. Vamos testar? Não está mais na minha pasta aula 7. Vamos testar na minha pasta videoaula. Tá aqui, pessoal. Beleza? Outra função que a gente pode fazer com o mv é renomear arquivos. Como que a gente faz? A sintaxe é a mesma, né? Então é mv também, tá? Só que ao invés da gente passar um arquivo e um diretório, a gente passa um arquivo e o novo nome desse arquivo. Tá bom? Então vamos supor que eu quero passar o exemplo 8.sh para exemplo adicional.sh. Pronto, vamos dar um ls. Tá ali, pessoal. Então tá renomeado o arquivo. Exemplo adicional.sh. O PS Tree aqui ele exibe a árvore de processos atualmente em execução. Então não tem muito o que falar dele não. Ó. Olha lá, pessoal. Tranquilo? Vamos continuar aí, né? Estamos quase já no final. Aliás, tem um pouquinho de comando ainda, tá? Mas são comandos mais simples, alguns deles. pwd vai exibir o diretório atual. Esse diretório aqui, ó. Beleza? O rm é para remover um arquivo. Então, vamos supor que eu quero remover o arquivo exemplo adicional. Então, é rm o nome do arquivo. Em um ls já não existe aquele arquivo. O rmdir, ele é para remover um diretório. Então, vamos supor que eu quero remover o diretório videoaula. Não foi possível remover o... Ah, não. Coloquei errado, né? rmdir. Videoaula. Pronto. Então, não tenho mais esse diretório videoaula. O erro que eu fiz aqui ó, é bem legal para vocês entenderem, né? Eu tenho um comando rm, que é para remover arquivos. Eu tenho o comando rmdir, que é para remover diretórios, tá? Até o nome aqui já ajuda vocês. Igual tá aqui, ó. rm, arquivo removido, rmdir, diretório
removido. Tá bom? O próximo aí, ó, deixa eu voltar aqui, limpar a tela novamente, né? O próximo é o sed, né? Que é para substituir caracteres seguindo o padrão especificado. Qual que é a ideia aqui então, pessoal? Vamos supor que eu queira usar aquele comando lá do LibreOffice, né? Do Writer do Word. Localizar e substituir. Então, localizar e substituir lá, ó, eu posso usar aqui no Bash o comando cd, ele faz a mesma coisa. Então, vamos pensar aqui, ó, uma exibida no arquivo. Eu vou substituir todos os caracteres A por A em maiúsculo, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Sed, aspas, S, barra. Aqui é o caractere que eu quero substituir, tá? E aqui é o novo caractere que vai entrar no lugar dele, tá bom? Tá, beleza. Aqui eu tenho que usar o G, tá? Esse G aqui, ó, é para que ele faça essa substituição aqui em todos os caracteres A que eu encontrar naquela linha, tá bom? Se eu não coloco esse G, ele faz a substituição apenas no primeiro caractere que eu encontrei, beleza? E aqui vamos colocar o nome do arquivo, tabela.txt. Olha lá, pessoal, ó, que bacana. Então, ele foi todos os caracteres A passaram para maiúsculo. Se eu não coloco aqui o G, ó, opa, deixa eu ver se é a barra aqui. Olha lá, isso mesmo, não coloquei o G, ele mudou apenas o primeiro Azinho, né, de cada linha para azão. O segundo ele não mudou. Tranquila a ideia? Então, ó, voltei aqui, ó. Todos os A passaram-se maiúsculo. Quero fazer outra substituição. Quero que todas as vogais as vogais A passem a ser asterisco. O que eu fiz aqui? Tá. Todas as vogais A passam a ser asterisco. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Só que o que está exibindo aqui, ó, isso daqui não está surtindo efeito no meu arquivo tabela.txt. Ele continua igual, tá? Olha lá. Continua igualzinho. Se eu quiser que isso daqui surta efeito, eu posso criar um novo arquivo. Então, eu posso fazer assim, ó. Passar essa mudança, né, do Azinho para o asterisco para um novo arquivo. Arquivo sem a.txt. Pronto. Agora, arquivo sem a... Opa, cat, né? Command cat. Arquivo sem a.txt tem essa modificação. Essa modificação surtiu efeito, tá bom? Se a gente não fizer isso, aparece aqui no terminal, mas não há nada modificado no próprio arquivo. Ok? Tá. Pessoal, próximo comando aí, ó, comando bem interessante para vocês, vocês podem usar bastante, é o comando sleep, tá? Ele significa dormir. Então, ele vai paralisar a execução do script pelo tempo especificado. Bom, qual que é a ideia aqui, ó? Algumas aplicações. Então, por exemplo, se você tem a sua matriz lá e você quer testar conectividade entre a sua matriz e as filiais, você pode usar o comando ping, né? Tranquilo. Mas você não precisa testar o comando ping o tempo todo. Você pode dar um descanso, falar assim, olha, eu vou testar o comando ping de 60 em 60 segundos. Aí é só você colocar esse sleep 60 no seu script, tá bom? Mesma coisa, backup. Eu quero fazer o backup uma vez no dia, tá? Então você pode colocar esse comando sleep lá no meio do seu script, tá? Para ele dormir 86.400 segundos, que se não me engano é a quantidade de segundos em um dia, tá bom? Deixa eu testar aqui se é isso mesmo. Cada hora tem 3.600 segundos, vezes 24 horas, 86.400 segundos. Então, nesse caso, se eu coloco esse comando no meu script de backup, ele vai rodar aquele script de
um em um dia, uma vez por dia. Aí ele vai dormir 86.400 segundos e vai rodar de novo. Vamos testar esse comando aqui? Vamos lá. Então, vou criar, onde que eu estou? Aula 7, né? Vou criar um script aqui chamado teste sleep.sh, tá? E um bem bobo aqui, ó, echo, digite seu nome, o IA de nome. Aguarde 5 segundos. Bem-vindo, nome. Pronto. Então, o usuário vai digitar o nome, eu vou ler esse valor digitado pelo usuário e guardar na variável nome. Aguarde 5 segundos, eu vou imprimir. Bem-vindo, o nome que o usuário digitou. Vamos testar. Bash teste sleep. Meu nome é Matheus. Não aguardei 5 segundos. Não aguardei 5 segundos porque eu não coloquei o sleep aqui, né? Sleep 5. Vamos testar agora. Matheus. Pronto. Então, agora sim eu aguardei, né, estes 5 segundos. Tranquilo? Então, a ideia é essa do Sleep aí. E as aplicações que eu falei também voltadas para redes. Tá bom? Tá. Voltando aqui, ó. O próximo comando é o comando sort. Esse comando serve para ordenar as linhas. Então, como assim ordenar? Vamos lá no nosso exemplo de sempre. Opa, não é essa tabela? Tabela essa daqui, tá? Aqui, ó, as minhas linhas não estão ordenadas. Se eu quiser ordenar, eu posso usar o arquivo, o comando sort. Olha lá. Então agora, o primeiro que aparece aqui é o B, né? Alfabeticamente falando, ele vem antes do C, que vem antes do P, que vem antes do S, tá? Eu poderia, se eu quisesse fazer de forma decrescente, acrescentar o traço R, tá? Traço R é de reverse. Então vai ordenar de forma reversa. Olha lá, então o alfabeto de trás para frente é o S, né? Aí depois o P, depois o C e depois o B. Tranquilo? Tá, então é essa a ideia do comando sort aí. O próximo comando eu já expliquei para vocês, né? Que é a cauda, né? Imprimir o final do conteúdo de um arquivo, imprimir as duas últimas linhas, a última linha e assim por diante. Eu tenho um comando tr, que ele realiza alguns processamentos simples de texto, bem similar ao comando awk, tá bom? Mas para esse comando em específico aqui do tr, eu vou testar ele em uma outra aplicação, beleza? Então, novamente, ó, vou dar um cat tabela.txt para a gente lembrar do que tem nele. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando tr para passar todos os caracteres que tiverem em minúsculo para maiúsculo. Como que eu faço isso? Então, tr, aspas duplas, dois pontos, lower, dois pontos, colchetes, aspas duplas, e agora dois pontos, upper, dois pontos, colchetes, aspas duplas, tá? O que esse comando tr está fazendo? Está pegando todo o conteúdo do meu arquivo tabela.txt e passando para maiúsculo. Vamos testar? Então pronto, pessoal, tudo em maiúsculo. Ah, professor, tem que decorar isso daqui? Não tem que decorar. É só um exemplo, é para vocês entenderem o poder que esse comando tem. Mas existem várias outras finalidades desse comando tr. Aí é o que eu falei lá no começo da aula. Dá uma pesquisada. Beleza? Tá. E agora os dois próximos comandos, ó, o comando unique aqui, ó, ele é para remover linhas repetidas adjacentes, tá? Então único, deixar linhas únicas. Aqui, pelo conceito, pode dar uma confusão aqui, tá? Então eu vou colocar um exemplo para vocês. Vou usar esse teste sleep.sh, tá? Só como teste. Então, beterraba, arroz, feijão, macarrão, feijão, laranja.
Então, olha só, pessoal, ó. Criei um arquivo aqui, tá? Lá no teste sleep.sh, teste sleep.sh, e agora eu vou usar o comando unique, tá? O comando unique, ele remove linhas adjacentes que sejam iguais. Então, olha que bacana, ó. Eu tinha originalmente esse arquivo aqui, tá? E agora ele removeu esse feijão daqui, ó. Por que que ele removeu? Porque são linhas adjacentes, né? Uma embaixo ou em cima da outra, e que tem o mesmo conteúdo. Beleza? Aqui embaixo, ó, esse feijão, ele manteve. Por quê? Porque eu não tenho linha adjacente a ele igual ao conteúdo dele. Tá bom? Tá, outro exemplo. Se eu colocasse aqui, ó, macarrão, ia remover um dos macarrão. Tá vendo? Opa. Lá só exibe um dos macarrão, embora eu tenha dois macarrão. O último comando é o WC, tá? O que que significa WC? WC é Word Counts, que significa contar palavras, tá? Nesse caso específico desse comando, eu posso contar palavras, contar linhas, contar bytes. Eu posso fazer essas três coisas com esse comando, tá bom? Como que eu uso esse comando? Então vamos lá nesse arquivo aqui mesmo, ó. Eu quero contar o número de linhas. Então são 3, 6, 7, 8 linhas, tá? Eu tenho um comando que faz isso, ó. WC-L, L de linha, e o nome do arquivo. 8 linhas. Tá vendo? Ah, eu quero contar quantas palavras. Palavras é traço W. W de Word, que significa palavras. 8 também, né? Coincidência, porque tem uma palavra em cada linha. Beleza? Vamos testar esse contar palavras no na nossa tabela. Eu tenho 12 palavras, né? É isso mesmo? Vamos ver? São 3 palavras em cada linha. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12. Vamos contar, então, quantas linhas? São 4 linhas, né? 4 linhas. Quantos bytes? Os bytes a gente coloca traço C. São 58 bytes. Ok? Então, voltando aqui, a aula de hoje, né, é essa, explicar alguns comandos do Bash, não explicar todas as finalidades, mas dar uma visão geral para vocês, tá? Pesquisar no Google, em outras fontes, tá? Outras utilidades, se vocês precisarem, tanto no trabalho da disciplina, como para fazer qualquer script em qualquer outra disciplina, ou para te ajudar em tarefas que sejam repetitivas, né? Você automatizar esse processo. Exercícios de fixação, eu tenho vários aqui, tá, para vocês, inclusive alguns de múltipla escolha. E aí, à medida que for surgindo dúvidas, vocês podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês a resolver cada um desses exercícios. Beleza? Então, bons estudos, pessoal. Até mais, bom trabalho também.